Trump, socorro, pelo amor Trump, a dona Jacinda de Sorocaba tá pedindo. de Deus, olhe pra cá, olhe aqui pro Brasil, veja o que tá acontecendo aqui com o nosso país. E assim, você trouxe essa plaquinha do SOS Trump aqui. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente o que te motivou a fazer essa plaquinha. Se você espera mesmo que o Trump possa ajudar o Brasil, como é que tá essa sua ideia sobre o que tá escrito aqui? Isso aqui é um pedido de socorro. Então, assim, como eu tô vendo, né, que o Trump tá fazendo a diferença aí na América Latina, isso aqui é Trump, socorro, pelo amor de Deus, olhe pra cá, olhe aqui pro Brasil, veja o que tá acontecendo aqui com o nosso país, veja o que os ministros têm feito aqui com o presidente, injustamente preso. Ele não cometeu nenhum crime, olhe por nós, Trump. A senhora vai estar na sua casa preparando café? Ok. It's the beautiful country, Brazil. I never seen country. It's a beautiful country. Lance bombinhas, lance bombinhas. I love Brazil so much. Né? Com a mãozinha dele. Bombinhas, bombinhas. Dona Zuleide. Dona Zuleide, bombinhas. Tá a Dona Zuleide passando um café. Olha a ajuda do Trump, Dona Zuleide. A senhora só vai, Dona Zuleide, ouvir uma coisa quando as bombinhas do Trump cair. Little bombs to Brazil. Send little bombs to Brazil. It's a beautiful country, beautiful people. A senhora só vai ouvir o grito. Thank you. Esse é o meu pedido de socorro. Então, a minha plaquinha foi feita para isso. O bolsonarista é tão desditoso e tão infeliz, sabendo ele, se caso os Estados Unidos invadissem o Brasil, eles pensam que Donald Trump iria defendê-los e elevar o Brasil a um país de primeiro mundo? A primeira coisa que Donald Trump iria fazer era levar e explorar todos os recursos e todas as riquezas naturais das terras brasileiras. Depois de Donald Trump pegar suas riquezas naturais, o Brasil ficaria na miséria, acabaria com as escolas públicas, com os hospitais públicos, transformando o Brasil em mais uma colônia imperialista estadunidense. Ou esses bolsonaristas são psicopatas, ou é gente descarada mesmo, que não vale nada. Como é que você é a favor de uma pessoa como Donald Trump, onde o mesmo odeia aqueles que o apoiam? A América Latina para Donald Trump é um quintal dos Estados Unidos, para fazerem o que quiserem. Mas o bolsonarista jura que os Estados Unidos estão preocupados com a direita bolsonarista. De fato, eles estão preocupados de olho nas riquezas que existem na América Latina, principalmente no Brasil. Nenhum país, após invasões dos Estados Unidos, se tornou próspero ou que foi beneficiado pelos Estados Unidos. Mas antes, ele foi saqueado pelos Estados Unidos. Isso aconteceu com a Venezuela, com o Iraque, com o Afeganistão, com a Síria, a Líbia, com o Vietnã, dentre outros. O rastros de pobreza e a miséria deixada pelos Estados Unidos após uma invasão militar é totalmente devastador, onde quem vai pagar todas as consequências é a própria nação, a qual foi saqueada e bombardeada. O bolsonarista é um bicho tão covarde e perverso que eles pensam que Donald Trump está preocupado em derrubar ou atacar países ditatoriais ou de esquerda. Na verdade, Donald Trump está de olho nas riquezas
e nas influências geopolíticas que um país pode ter em determinado espaço geográfico. Mas cadê que eles querem invadir a Coreia do Norte, a China, a Rússia, dentre outros? Porque nesses países tem um Deus vivo muito poderoso que tem poder das estrelas. Esses deuses são as armas nucleares. Agora, os lambibotas do estuprador Donald Trump pensam que seriam protegidos ou beneficiados pelo terrorista Donald Trump. Eles iam ser escravos e humilhados pelos Estados Unidos, assim como os Estados Unidos fizeram com as outras nações. Exemplo disso, temos as 2 cidades do Japão viraram pó, onde o Japão se humilhou e passou por uma pobreza e miséria extrema pós-catástrofes das bombas atômicas pelos Estados Unidos. Após a rendição em agosto de 1945, o Japão ficou em um estado de miséria profunda, ruína econômica e destruição quase total, sendo muitas vezes comparado a níveis de renda de países subdesenvolvidos na época. Isso aconteceu em todos os países que os Estados Unidos puseram a mão, invadiram. A questão é, os Estados Unidos têm um plano totalmente desonesto e criminoso, onde eles criam falsas narrativas, dizendo que vai derrubar os governos dos países e transformá-los em países de primeiro mundo. Mas só que não. Quando eles conseguem colocar o plano em prática, a primeira coisa que eles fazem é roubar todas as riquezas dos países invadidos e deixando a população na miséria, sem educação, sem saúde, sem assistência social e por aí se vai. Os Estados Unidos não fazem nada a não ser com interesses ou algo em troca. Os Estados Unidos precisavam ganhar a Segunda Guerra Mundial para sair da chamada A Grande Depressão de 1929, que foi uma queda da Bolsa de Nova York, trazendo uma crise econômica profunda nas décadas de 1930. E mais uma vez, com a vitória dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se ergueram novamente e restaurando a sua economia e hegemonia global. Então, os Estados Unidos sempre foram países ambiciosos que não importam quem pague pelos seus erros. O importante é que eles se tornem os maiores e os únicos protagonistas da história. Na verdade, se formos analisar o cenário do término da Segunda Guerra Mundial, quem de fato fez valer o fim da Segunda Guerra Mundial foi a União Soviética. Porque quem freou e pôs um fim na ditadura nazista foi a União Soviética, onde o Exército Vermelho, comandado por Stalin, chegou nos campos de concentrações nazistas, rendeu os soldados nazistas e libertou os prisioneiros. Enquanto os Estados Unidos covardemente jogaram as bombas atômicas no Japão, destruindo 2 cidades. Na verdade, na prática, o herói de fato foi a União Soviética, porque ela pôs o fim no regime nazista e libertando pessoas dos chamados campos de concentrações nazistas, onde o mais famoso é Auschwitz, que era comandado pelo médico nazista Joseph Mengele. É aquela coisa, se você tiver dinheiro e influência global, você será sempre o herói e o dono do mundo. Foi o que aconteceu com os Estados Unidos.
A União Soviética foi decisiva para a derrota à Alemanha nazista em frente oriental, suportando o maior custo humano militar. No entanto, os Estados Unidos são considerados vencedores devido ao seu poderio industrial, fornecimento de suprimentos e papel crucial em frente ocidental e no Pacífico, garantindo o domínio financeiro no pós-guerra. Uma observação que é muito importante, que essa é um dos segredos dos Estados Unidos e que mantém os Estados Unidos intacto até hoje, é que os Estados Unidos não levam as guerras diretamente para dentro do seu território. Todas as guerras desenvolvidas pelos Estados Unidos são guerras combatidas fora do seu território estadunidense. Ou seja, os Estados Unidos usam essa estratégia para se protegerem de uma guerra direta dentro do seu próprio território estadunidense. Diferentemente dos outros países, onde as guerras ocorrem diretamente dentro do próprio território país. E isso leva o país ou território a um abismo, muitas vezes sem volta, tanto físico quanto econômico. Exemplo disso foi na chamada Guerra do Paraguai, onde a guerra foi envolvida dentro do território do Paraguai, destruindo estruturalmente e economicamente, que até hoje o Paraguai não se restabeleceu, principalmente economicamente, onde o Paraguai tornou-se um país pobre pós-Guerra do Paraguai, enquanto Brasil, Argentina e Uruguai não tiveram impactos profundos, assim como o Paraguai teve, porque a guerra não aconteceu dentro do território desses três países. Por hoje só, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.